Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre a lição 5, que essa aula da EBD vai ser ministrada dia 4 de agosto de 2024. O tema: o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Onde no tópico 1 vai ser falado sobre o compromisso de Boaz com Ruth, no tópico 2 vai ser falado do casamento entre Boaz e Ruth, e no tópico 3, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Irmãos, então de uma forma bem rápida eu vou fazer a leitura da lição 5. Vamos lá. O casamento de Boaz e Ruth, a remissão da família. Texto áureo. Agora, pois minha filha, não temas, tudo quanto disseste te falei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth 3:11. Verdade prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável, pois seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. A leitura bíblica em classe. Está em Ruth 3, do versículo 8 até o 10, e Ruth capítulo 4, versículo 11. Vamos à leitura? Ruth 3, do 8 até o 10. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, sua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens fostes, quer pobres, quer ricos. Ruth 4:11. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Irmãos, agora vamos à leitura da introdução. A introdução diz: o livro de Ruth começa com a fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth, e o nascimento de Obed, avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. Vamos agora à leitura do tópico 1, o compromisso de Boaz com Ruth. No lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Seu lema era: tudo quanto me disseres farei. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina, fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda necessidade. E de toda a sociedade.
A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. A iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para o debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dela e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe cobrir os pés e deitar-se discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença, o que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Em Ezequiel, essa prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda, assustado, com uma mulher deitada aos seus pés, e pergunta: quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela sua capa. Como Noemi disserá, Boaz realmente entendeu. Ele era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado, que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestaram. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo, para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Agora, irmãos, vamos à leitura do tópico 2, que diz o casamento entre Boaz e Ruth. Concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele esperasse o obstáculo que havia. A preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito. Sossega, minha filha. Aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativa na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. O resgate e lei do levirato. Boaz foi à porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria este mais um ato de providência divina? Boaz o convidou para tratar de assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que havia sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. A aplicação das duas leis, nesse caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente cedeu, porque apenas a aquisição das terras não fariam que ficassem na família de Elimeleque.
Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento, sob a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para a sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seria de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. O registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transparência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz. O testemunho público para o remidor e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação unissona. E todo o povo que estava na parte e os anciões disseram: somos testemunha. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Agora, irmãos, vamos à leitura do tópico 3, que fala a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Vamos à leitura. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes amargurada e acreditando estar sob o castigo divino, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação na vida e teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida. Recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem sido filhos e se dedicado a eles. Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou órfão não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Órfã voltou para os moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncias, amor, pureza e muita submissão. Ela, com um tipo de alegria, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Irmãos, vamos fazer a leitura agora da conclusão. A conclusão diz: a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade. Jesus, o filho de Davi, ao lado de Tamar e Raabe. Ruth proclama a graça de Deus, que se manifesta a todos, judeus e gentios, que proclamemos com poder a vida e a obra do nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Irmãos, então finalizando aqui a leitura da lição 5, que vai ser ministrada no próximo domingo, dia 4 de agosto de 2024. Irmãos, qual a ideia? A ideia desse vídeo a gente sabe que a vida dos irmãos é bem corrida e muitas das vezes, antes da aula, o irmão não consegue nem sequer fazer uma leitura rápida da revista. Como nós vamos observar aí, não durou nem meia hora. Eu acredito que nem 20 minutos chegou esse vídeo. Tá bom, irmãos? É mais uma ajuda para irmãos, aquele que está corrido, tudo. Coloca um videozinho lá, 20 minutinhos durante o almoço, tá? Dá uma olhadinha no meu vídeo. Vou estar lendo para os irmãos aí, facilitando. Tá bom? A paz do Senhor Jesus para todos. Amém.